bem? Boa noite, professor Ricardo. Eu acho que você devia chamar o Boulos que se manifestou efusivamente nas redes sociais, criticando o Lollapalooza pelo fato de já ter sido flagrado usando trabalho análogo à escravidão. Você viu isso ou não? O Lollapalooza? Lollapalooza. O Lollapalooza. Ah, mas agora o Boulos é um direitista, segundo o pessoal, né? Ele não tá com a Tabata Amaral, tem cogitando... Então, ele... Enfim, a princípio deve sair uma dobradinha ali, Boulos e Tabata, para as eleições do ano que vem, a Prefeitura de São Paulo. Mas o fato é que esse festival de música, que é famoso pela presença de... Ah lá, ó. Pela presença de apoiadores da esquerda brasileira, foi aí criticado pelo Guilherme Boulos. E é interessante porque não é que ele fez uma manifestação pedindo boicote, não é que ele fez uma manifestação querendo produzir algum tipo de resultado efetivo. Ele simplesmente criticou o festival. Foi só isso. Então, assim, é impressionante como a esquerda brasileira, esses representantes, esses porta-vozes da esquerda brasileira, eles têm muito caça-like, mas muito pouco de proposta efetiva para resolver esses problemas do cotidiano. Assim é a esquerda, não só no Brasil, não é não, professor? Eu vou fazer uma declaração aqui. Já que eu tô todo doente, acabado, rouco, não consigo fazer nada, eu vou usar o programa só para fazer declarações absurdas e polêmicas. Vou dar uma de Arthur Duval, vou me autocancelar e falar um bocado de loucura aqui. Bom, você já conseguiu fazer isso em outras oportunidades. Já, mas por escrito, não, foi por escrito aquilo ali. Um dia pode ser verbalmente, olha só. E foi de onde tudo começou, viu? O ano passado, fatídico ano da nossa destruição, começou toda por um cancelamento meu, muito mais discreto, que graças a Deus passou. Inshallah, graças ao profeta e ao apoio de Allah. Mas é o seguinte, falando sobre o Boulos, eu tenho uma vontade, que é uma coisa talvez meio... Não vou dizer que é suicida, mas é só vontade de ver o circo pegar fogo. Por quê? É óbvio que se algum candidato do MBL for disputar a Prefeitura de São Paulo, claro que a gente vai apoiar, eu quero que ele ganhe, evidente. Mas se não for, eu tenho uma curiosidade de ver o que seria uma gestão Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Porque assim, esses caras todos, eles têm muita retórica. E na hora que você tá de fora do executivo, para falar tudo é fácil. Então você critica, você diz que tem que ser assim, que tem que ser assado, que o juro tem que baixar, que o juro tem que aumentar, que tem trabalho escravo, que tem isso, tem aquilo. As pessoas falam muitas coisas. Resta saber o que elas vão fazer quando elas governarem. São Paulo é uma cidade extremamente complexa. O centro do capitalismo brasileiro é São Paulo. O centro financeiro deste país está em São Paulo. Todos os interesses convergentes da burguesia nacional estão em São Paulo, porque todos esses interesses de capital e tudo reflui para cá, né? Então vem o capital do agro, vem tudo para cá. Portanto, é a cidade, o coração capitalista do Brasil. Agora, você imagine esta cidade sendo administrada pelo Guilherme Boulos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma revolução em São Paulo? Ele vai implementar as pautas de esquerda mesmo? Ele vai enfrentar o capitalismo? O que ele vai fazer em São Paulo? Eu sinceramente queria ver. Porque já houve um governo de esquerda à moda antiga nesta cidade. Você sabe, o governo de Luiz Erundina. Luiz Erundina foi prefeita de São Paulo, não sei qual foi a época, mas ela foi prefeita e eu sei que ela alegou, assim, ela terminou a prefeitura com uma popularidade muito baixa, com problemas muito graves de gestão, com um caso de corrupção, cujos detalhes eu não sei, mas houve caso de corrupção na época dela, com vários problemas. E até hoje, a gestão erundina é celebrada por gente da esquerda. Entendeu? Foi uma gestão muito corajosa que ela fez acontecer. Eu queria ver o que acontecerá se o Boulos vencer a eleição. E notem bem, senhores, a possibilidade do Boulos ganhar a eleição aqui em São Paulo não é tão distante assim. Ele está muito bem nas pesquisas. A última pesquisa que eu vi, ele tinha 36%. Ele fazia assim, uma frente esmagadora em relação a todos os adversários dele. Ele foi um cara que ele foi para o segundo turno com o Bruno Covas.
Então, assim, o Boulos não é um nome que está fora do páreo, ele está bem dentro do páreo. Na realidade, ele é o favorito. Só que eu digo que eu gostaria de ver, porque eu gostaria de ver as contradições discursivas entre o que ele fala e o que ele vai fazer. Quer saber, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Né? Por exemplo, você vai fechar o Lollapalooza? Vai proibir o festival? O que você vai fazer diante do festival? Vai botar uma multa? Exatamente o que ele vai fazer? Eu tenho essa curiosidade. Porque a gente pode falar do Lula. O Lula, o que o Lula está fazendo? Nós estamos em março, já é quase abril, né? Que dia é hoje aqui? 27 de março, já quase abril. Alguns meses de governo já. E o governo petista só está patinando. Está fazendo nada. Não está agradando esquerda, não está agradando direita, não está agradando mercado, não está agradando ninguém. Quem é que o Lula está agradando? Me diga, Beraldo. Alguém? Fora os bancos? As usual. Aparentemente está agradando ao Felipe Neto, que está aí se alvoroçando para defender o governo Lula diante dessas deserções que estão acontecendo. E, sem dúvida alguma, está agradando aquelas figuras que sempre estão do lado do poder porque simplesmente faturam com isso. Essa é uma colocação que sempre foi muito comum para o ambiente político. Aquelas figuras, e falava-se muito isso do Centrão, são figuras que, independente do governo, sempre estarão no entorno do presidente da República, porque é o presidente da República que garante a eles cargos, espaços, ministérios, empresas públicas, enfim, eles ali fazem a sua operação, tanto financeira quanto eleitoral. Mas agora, o foco está nesses empresários que entra governo, sai governo, entra esquerda, entra direita, não importa. Eles estão sempre ali, sempre se dando bem. A gente vê o que aconteceu agora nessa comitiva para viagem à China que o Lula acabou cancelando, mas você ter Wesley e Joesley Batista, e professor, não é só o fato do Petrolão e dessas duas figuras terem sido protagonistas assim de primeira linha do escândalo do Petrolão, mas é o fato que Joesley e Wesley, eles sequer existiam antes do governo do PT. Sim. Eram figuras menores dentro de um mercado que tinham players ali tradicionais, etc. E, de repente, eles, que nunca foram conhecidos pela sua lisura tributária, conseguiram ascender de tal forma... Nossa, você foi de uma elegância aí, meu amigo, eu não saberia dizer. Que nunca foram conhecidos pela sua lisura tributária. Isso é chamar os caras de vagabundo e não receber processo. Parabéns, Beraldo. Essa lisura tributária é muito boa. Mas, enfim, eles se tornaram figuras mundiais. Eles compraram empresas enormes na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e tornaram-se referências. Foram presos, foram pegos numa patifaria lá com o Rodrigo Janot, numa tentativa de gravar um monte de gente, numa forçação de barra tremenda. Só que esses caras saíram, fizeram um acordo de 11 bilhões de reais que não só eles têm para pagar, mas é muito menos do que eles ganharam com base na corrupção que praticaram. E agora eles já estão recorrendo para recombinar essa multa do acordo de leniência que eles firmaram. Então essa patifaria toda termina ou culmina nessa viagem com o Lula, com o presidente da República, à China, aonde eles estariam ali reafirmando o seu prestígio, o seu poder com o atual governo. Nós teríamos nessa comitiva representante do Odebrecht, que está fazendo um grande negócio na área de energia com empresas chinesas. Nós teríamos ali pessoas que deveriam estar assim extirpadas do mundo empresarial, da convivência política, mas estão mais fortes do que nunca. Então, essa fotografia do Brasil é algo que, assim, nos deixa de estômago embrulhado, ou deveria nos deixar. Qual é o grande problema? É que a grande massa da população, ela vai ver o tweet, ela vai ver a chamada, ela vai ver a manchete, mas ela não vai ligar. Assim,
Ah, olha só, esses ladrões aí estão indo com Lula. Ah, deixa eu aqui lavar minha louça. E acabou o assunto. Quer dizer, o brasileiro ele se acostumou a conviver com esse tipo de absurdo. E convivendo dessa forma tão passiva, tão amistosa, sem se revoltar, porque, olha, as coisas que acontecem no Brasil, que são promovidas pelo governo, são dignas das mais revoltosas manifestações de uma sociedade, de um povo que ama e defende seu país. Só que nós estamos aqui assistindo, nós estamos aqui simplesmente comentando, batendo papo, tomando cervejinha, indo à praia e tá tudo certo. A gente, infelizmente, se transformou num povo muito preocupado com nós mesmos, porque talvez as tantas dificuldades que são impostas à vida cotidiana das pessoas faz com que elas queiram sempre se proteger. E aí cada um que proteja o seu. E esse é um sentimento que impede a sociedade de evoluir. Como sociedade, né? Maravilhoso, cara. Maravilhosa análise que você fez. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.